Olá, começa agora mais um podcast Questão Política e hoje eu recebo a Elaine Mineiro, co-vereadora pelo coletivo Quilombo Periférico, aqui em São Paulo. Elaine, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, boa tarde, gente. Boa tarde. Elaine, começo perguntando sobre a Prefeitura de São Paulo. Você é vereadora, trabalha ali na base de tudo. São Paulo tem um prefeito desconhecido do grande público, que tem feito de tudo, a gente até estava conversando aqui um pouco antes, tem feito de tudo para deixar um grande legado, para tentar uma reeleição. A gente até conversava, você disse que acha que nem tem tempo viável para isso, assim, não é possível, né? Ele até chegou ali a planejar transporte gratuito, transporte público gratuito para toda a população. Como é que você avalia esses 4 anos de Bruno Covas, Ricardo Nunes? A gestão Covas foi muito difícil de avaliar, porque foram 6 meses num momento extremamente delicado, né, tanto para a cidade, para lembrar, né, que a gente estava num dos momentos mais críticos, né, da pandemia, quando a gente começa um mandato. Mas, de qualquer maneira, a gente já via alguns posicionamentos ultraliberais, assim, né, do mandato. Então, a gente estava num momento crítico da pandemia e a prefeitura estava discutindo, o executivo estava discutindo a volta dos professores para a sala de aula, sem vacina, sem, enfim, qualquer medida ali protetiva. As gestões anteriores do Covas também tinham apontado, né, para um ataque ao funcionalismo público, com uma reforma da Previdência, ataques muito duros à região que se chama Cracolândia, aqui na cidade de São Paulo, né? Então, uma prefeitura que a gente diz de direita, né, de neoliberal, e a gestão do Nunes, ela não mudou muito esse curso, né? Pelo contrário, do meu ponto de vista, até endureceu algumas coisas. Eu acho que é uma gestão que dificulta muito a participação popular. A participação popular, né, os conselhos, né, uma democracia mais participativa tem sido atacada nos últimos anos no país, e a gestão, tanto do Covas, né, como do Ricardo Nunes, para mim, avançaram muito nesse sentido. O Nunes, ele precisa deixar um legado, né? Porque a gente não vai esquecer que ele não foi eleito, né? Ele foi eleito vice, numa campanha que muitas pessoas diziam, inclusive, que ele estava sendo escondido, né? Até hoje tem gente que nem sabe quem é o prefeito de São Paulo. Se você for, né, de verdade, né, nas periferias, conversando com as pessoas, muita gente realmente não sabe o nome dele. E muita gente diz também que a campanha foi feita com ele um pouco escondido, porque não era um vice muito que queriam que aparecesse. Então, ele tem grandes dificuldades. As denúncias por trás. Várias denúncias complicadíssimas, né? Então, ele precisa fazer isso. Não é só o passe livre, né? Ele tem usado algumas pautas, geralmente pautas de esquerda, inclusive historicamente de esquerda, como passe livre, mas tem também se dito como um homem da periferia, né, que não esqueceu as suas bases e que luta pelos territórios periféricos, algumas grandes políticas, né, que ele tenta implementar. Então, por exemplo, o programa Reencontro, que ele fala que é uma solução para a população de rua, quando, na verdade, ele está colocando a população de rua dentro de container, né? E a gente tem visto que várias dessas políticas são mais políticas eleitoreiras, de fato, do que políticas que você pode discutir ali, por exemplo, com as pessoas que trabalham na gestão da assistência social, nos direitos humanos, e que poderiam pensar, de fato, alguma solução para a cidade. Então, a gente vê com muita preocupação, né? A gente tem sido oposição, eu sou uma vereadora do PSOL aqui na Câmara dos Vereadores, a gente tem feito oposição crítica a esse governo, né, desde o começo do nosso mandato, e a gente entende que não é um mandato que, de fato, está pensando em soluções reais para os problemas da cidade. Pensa muito a curto prazo, né? Exatamente. E aí, quando larga a bomba na mão do outro, né? Agora, a gente falando na ala da direita aqui, né? A gente tem as pesquisas que apontam Guilherme Boulos, do seu partido, deputado federal, como primeiro colocado nas pesquisas da Prefeitura de São Paulo. Muito possivelmente, no eventual segundo turno. A gente ainda não sabe o nome da direita, a gente já ouviu falar aí nas pesquisas em José Luiz da Atena, mas o da Atena sempre vai e volta, tira a sua candidatura, enfim, no último momento. E aí a direita articula também o nome de Eduardo Bolsonaro. Como você encara esse quadro aqui em São Paulo? O da Atena já tem sido um clássico, né, nas eleições municipais aqui em São Paulo, nas eleições, né, de forma geral. Olha, o Boulos, ele
veio de uma campanha muito bem feita e muito bem sucedida, na verdade, né, na última eleição. Ele apareceu como uma figura realmente possível e respeitada, né, para ser prefeito de uma cidade. Surpreendeu até, com o orçamento que a campanha tinha. Exatamente, com orçamento, com alcance, disputando a eleição. Tempo de TV. Com um partido que historicamente tem uma inserção com o PT, que tem uma inserção importante aqui no campo da esquerda em São Paulo, surpreendeu. E uma outra coisa que eu acho muito importante de apontar é que o bolsonarismo foi derrotado na cidade de São Paulo nas últimas eleições. Tanto o Lula como o Haddad ganharam no município, né? Então, a cidade de São Paulo ela tende a rejeitar personagens de extrema direita aqui na cidade e tende a ter uma aceitação, né, a personagens como Boulos. Assim, isso é importante de se dizer. A gente está distante ainda, né, da eleição, de certa forma, mas a gente precisa entender também que as eleições do Lula também deram um recado, né, de que a população não comprou, né, esses anos aí de uma política como foi feita pelo bolsonarismo, e muito menos a cidade de São Paulo. Então, a gente vê com atenção, a gente precisa estar nos espaços que a gente ocupa trabalhando. Então, o Boulos, tenho certeza absoluta, tem trabalhado na Câmara dos Deputados, como um deputado deve fazer, mas é óbvio que a gente olha para a política da cidade de São Paulo e pensa como seria importante a gente dar um passo como esse e conseguir construir políticas com uma figura como Boulos. Agora, eu tenho a impressão que o bolsonarismo, a direita, vai tratar essa eleição de São Paulo e dos municípios como um terceiro turno eleitoral, Sem né? dúvida. E a senhora é vereadora por um mandato coletivo. Explica para o pessoal que está nos assistindo, porque isso é muito novo ainda, né? Que Como é esse, que né? funciona isso? O que é isso? O que é um mandato coletivo? A gente tem algumas experiências, né, no país e até em outros países, na América Latina, né, de mandatos coletivos. A ideia de mandato coletivo é uma outra forma de ocupar a política, né? Uma maneira mais democrática, inclusive, de ocupar a política e das pessoas entenderem que o parlamentar, né, a figura que tem o nome na urna, ele não é a única pessoa que toma decisões dentro do mandato. Nós somos um mandato de 6 pessoas, 6 co-vereadores, que a gente costuma chamar, a gente divide a função aí de vereador. E essas 6 pessoas, elas vêm de 6 territórios diferentes da cidade de São Paulo, todos territórios periféricos ou de bolsões de pobreza, né, nas regiões centrais. Todos nós tínhamos uma trajetória de militância, de luta política nos nossos territórios, e todos nós também, de alguma forma, já tínhamos nos envolvido com a política partidária no sentido de apoiar candidaturas que a gente entendia importante para as lutas que a gente travava no território. Né? Na militância, né, como várias outras pessoas. E eu acho que tem um passo importante para mulheres negras como eu, para pessoas, né, e homens negros também, porque somos também ainda, homens negros são muito poucos parlamentares, mulheres menos ainda, né, de entender que esse espaço também era um espaço que precisava ser ocupado por pessoas como nós. Né? Antes de eu ser vereadora, por exemplo, a cidade de São Paulo só tinha tido 2 mulheres negras vereadoras na história. Então, estar nesse espaço e conseguir pegar algumas pautas que são fundamentais para pessoas como eu e levar aquilo até o limite, né, da política, e o limite da política é o interesse de quem elegeu o parlamentar, isso é fundamental, é importante. As pessoas votaram no quilombo periférico porque entendiam que ali tinham pessoas pretas e da periferia e que iam defender aquelas pautas e iam levar os debates que são fundamentais para a periferia para o debate público, para o debate da política, né, institucional, e isso é, sim, muito importante. E daí já emenda a pergunta que eu ia fazer agora, que é qual é o papel do vereador ali na promoção de políticas públicas para a periferia, né? Porque você representa um mandato coletivo de várias alas ali da periferia. Isso é até importante porque dá uma pluralidade nas ideias, né? Sem dúvida. Nosso mandato ele foi eleito com pessoas que são, embora tivessem um histórico de militância comum, são pessoas absolutamente diferentes, né? E de territórios diferentes. E isso coloca a gente numa posição também de trazer pautas que são importantes para cada um daqueles grupos que fortaleceram o quilombo. Um exemplo, a gente foi votado em cada um dos bairros de São Paulo. A gente foi votado em todos os bairros. Isso é bem incomum, né? Para um vereador, né,
especificamente. E a gente foi muito bem votado na periferia, o que também é incomum para alguns parlamentares do campo progressista, inclusive, às vezes, né, por mais incrível que pareça, mas isso aconteceu com a gente. Então, a gente também desloca a atenção do mandato para um território, que é o território periférico. Esses dias na Câmara eu ouvi uma frase que eu tenho repetido, assim, que de uma pessoa que estava participando de uma audiência pública, falou, olha, o vereador, quando ele é eleito, ele não é eleito para substituir o povo, ele é eleito para representar o povo. Então, quando você está numa posição em que você tem que representar um grupo da sociedade, né, um grupo importante da sociedade, significa que você precisa fazer isso ouvindo as pessoas que estão no território. Então, as pautas que a gente defende, as coisas que a gente se propõe a fazer no mandato, elas precisam vir dos territórios periféricos, precisam vir dos anseios das pessoas, das coisas que as pessoas nos cobram. E as pessoas nos cobram. As pessoas cobram um mandato por coisas absolutamente que elas consideram simples, como, por exemplo, uma luz, um poste de luz que precisa ser colocado num ponto de ônibus, que não tem esse poste de luz, mas quando ela está fazendo isso, ela está fazendo um debate sobre direito à cidade, ela está fazendo um debate de gênero, porque ali quem sofria mais perigo eram mulheres, naquele ponto de ônibus sem luz. Ele está fazendo um debate sobre como a cidade faz a sua zeladoria, que são questões que aparecem sempre na mandato, e a partir disso você vai construindo políticas públicas, ou tentando propor políticas públicas que atendam esse tipo de interesse, né? O mandato de vereador, ele é muito interessante, porque ele é um mandato que está extremamente próximo dos problemas práticos, objetivos do dia a dia das pessoas, mas ele também consegue dar respostas a problemas que a gente imagina que são estruturais, mas a estrutura, ela mostra exatamente quais são os defeitos, quais são os pontos, né, que você precisa melhorar. Então, é um mandato muito interessante, né, ter um mandato de vereador é muito interessante, porque você consegue ver como os grandes debates, eles de fato se aplicam na vida das pessoas, né? Na cidade, as pessoas que estão ali passando e enfrentando as questões que a gente tem para resolver. Agora, vereadora, você como uma mulher preta inserida na política, na base ali, na política, eleita, como é que você vê, o que você pode apontar como a principal causa da desigualdade, tanto no Brasil como na cidade de São Paulo? O nosso país, na verdade, né, e a cidade de São Paulo também, ela tem uma herança colonial fundada, né, na desigualdade, e isso não é diferente, isso não é superado, embora algumas pessoas achem que é. A gente entende e gosta de apontar isso na Câmara, porque é importante apontar isso na Câmara, como o racismo também estrutura essa desigualdade, né? Se você pegar qualquer índice de violência ou de vulnerabilidade, a população negra, ainda que comparada com a população branca da própria periferia, a população negra ainda é mais vitimizada, né, por essas questões. Então, para a gente, essa herança, ela é fundamental quando a gente pensa em como as pessoas vivem atualmente, né? Apontar, identificar, por exemplo, nas políticas públicas, né, aonde estão exatamente esses problemas, como eles se reproduzem, né, como eles continuam acontecendo ainda hoje, né, depois de um período que a gente diz que não há mais, né, um processo escravocrata, por exemplo, no nosso país, mas percebeu como as estruturas ainda mantêm essa população em um nível de desigualdade, é importante para a gente. Eu acho que apontar para isso, né, como a população pobre, como a população negra sofre esses problemas que são estruturais da política, também nos ajuda a propor mudanças, né, que são fundamentais para a gente entender e construir outros processos também na cidade. E como você enxerga essa relação entre as forças policiais e as comunidades periféricas? Olha, eu venho de movimento de cultura, né? Também, assim. E no movimento de cultura tem uma frase sobre na Zona Leste que o pessoal fala assim, olha, a periferia sofre de falta de políticas e excesso de polícia. Muitas vezes, o braço armado, né, do Estado é só o que chega na quebrada, é só o que chega nos territórios, né? A maneira de se resolver os problemas da população preta, da população pobre, é o braço armado do Estado, é a repressão, inclusive a negação do direito à cidade para essa população. A gente entende, né, sobretudo quando a gente está falando de município, aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande com uma rede de proteção, sobretudo de meninos jovens, né? A violência, né, a violência policial,
mais embrutecida, aquela mais terrível, que é o assassinato mesmo, que é o extermínio, ela é predominante entre jovens negros moradores da periferia. No nosso entendimento, a gente precisa apontar quais são as políticas que devem e que estão falhando proteger essas pessoas. Então, é a educação, é a assistência, né? É o nível de como a gente consegue contribuir para que essa rede de assistência colabore com essas pessoas. E, de fato, assim, é muito importante que a gente enfrente esse problema na sociedade, para a gente olhe para esses pontos como os pontos que devem ser enfrentados não só pela população negra, não só como vereadores negros, mas que isso é um problema da nossa sociedade. É um problema de todas as pessoas que entendem que a gente precisa de um outro tipo de país. E a situação é tão grave que até uma vereadora, Marielle Franco, do teu partido, foi assassinada. Se uma vereadora não está segura, quem dirá os outros cidadãos, né? Sim. E eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque a gente tem um recorte aqui importante, que em 2020, das 317 mortes da polícia por intervenção policial, 69% dessas foram por pessoas pretas. E, por outro lado, a gente tem parlamentares aí, a gente tem vereadores pretos também, que dizem que o racismo estrutural não existe. Uhum. Por que você acha que eles têm essa visão? Você acredita que falta um letramento racial? O que acontece nesses casos? Como você pode avaliar isso? Olha, eu acho que é muito importante frisar uma coisa assim. As pessoas pretas, elas têm direito, inclusive, à diversidade de pensamento. Então, assim como existem parlamentares de esquerda, existem parlamentares de direita que fazem uma opção política por fazer uma abordagem de direita. E aí, dito isso, né, porque eu acho que isso é importante de dizer, porque eu acho que, às vezes, muito a cobrança em cima dos parlamentares negros de direita também tem um recorte racial, que é de você achar que você deve cobrar exatamente, né, que você tem direito, né, pessoas brancas têm o direito de cobrar como aquelas pessoas pensem. Isso também tem um componente racial. Então, é importante colocar isso no debate. Mas, dito isso, assim, eu entendo que esse histórico colonial que a gente vive, ele foi construído também em cima de algumas bases, né? Uma delas é uma ideia de democracia racial. Então, essa ideia de democracia racial, ela pode ter sido superada, ou talvez ainda não superada na academia, ela pode ter sido superada em certos campos progressistas, mas ela é uma ideia que ela foi muito difundida e ela circula entre a população brasileira, sobretudo entre a população mais pobre também. A gente não pode fingir que isso não acontece, né? Entre a população menos escolarizada e, sim, com menos letramento racial. Até porque a ideia de letramento racial, ela é absolutamente nova para grande parte da população. Embora o movimento negro, né, tenha há muitos anos fazendo essas discussões e elas não são novas, essas discussões não necessariamente chegaram em grande parte da população. E grande parte da população vai concordar, né, com muitas das ideias, né, que são ideias racistas ou que são ideias que dizem que a gente não precisa de uma política antirracista. E, olha, esses parlamentares, né, negros, muitas vezes, que concordam com essas ideias, eles não estão sozinhos. Eles estão ali também colocados por uma máquina que se interessa por esse discurso. Então, para uma pessoa se eleger, ele precisa do partido, ele precisa de um grupo político, e muitas vezes esse grupo político não é necessariamente negro, né? Esse partido não é necessariamente um partido dirigido por pessoas negras, mas são pessoas, sim, brancas, que se interessam que esse discurso saia da boca de uma pessoa negra, né? Porque a ideia de que esse discurso saia da boca de uma pessoa negra, ele torna esse discurso mais aceitável, também é uma ideia de democracia racial e de diversidade de pensamento, que é importante para esse grupo político colocar na mesa do debate. Agora, também vale dizer que esses personagens negros, né, que estão em determinados espaços de poder falando contra políticas afirmativas, contra cotas ou contra formulações que o movimento negro tem feito, eles são muito mais barulhentos do que volumosos, né? Então, você tem muito menos figuras, grandes, né, quantidades de figuras negras fazendo esse debate, e, na verdade, você tem poucas figuras fazendo esse debate, mas que são muito barulhentas, né? E que são muito barulhentas porque é interessante
interessante para quem está no poder, para quem detém esses espaços de diálogo, dar voz para essas pessoas, porque ela vai congregar com uma ideia interessante para essas pessoas. Então, acho que o movimento negro ele tem feito debates fundamentais, eles estão aí transformando de fato a política, eles estão de fato transformando a maneira como a gente faz uma discussão na sociedade, e a gente vai enfrentar todos os tipos de questões, e isso também é enfrentado pelo movimento negro. Vereadora, você não acha que esse discurso ajuda a deslegitimar algumas pautas importantes para o movimento negro? Eu acho que vários debates que a direita, por exemplo, tem se proposto a fazer estão no sentido de tentar deslegitimar uma luta histórica, não só do movimento negro, mas do campo progressista do país, né? Então, o debate nas questões raciais, sim, o debate nas questões de gênero, de questões de mulheres, o debate nas questões LGBTQIA+, todos inclusive, esses eles debates. Usam as mesmas armas para todos, né? Exatamente, para todos. Colocam uma mulher para falar que o machismo não existe. Exatamente. Fazer esse debate no campo ideológico é importante para a extrema-direita, né? Para a ultradireita, na verdade. É muito importante você tentar desmoralizar num campo que não é o campo da ciência. Você não consegue contra-argumentar num campo que é possível fazer um debate e um diálogo. Você precisa trabalhar com esse imaginário, né? Que é um imaginário, como você falou, que não tem letramento racial, que ele tem mais a ver com o sentimento de que as pessoas têm medo de enfrentar o nosso passado escravocrata, o nosso presente racista. As pessoas têm medo de enfrentar essas questões. Então, é muito mais confortável ouvir alguém que diga que, olha, não é bem assim, as pessoas não são racistas, isso talvez seja um problema que a gente não enxerga, portanto, é muito difícil de discutir. É muito mais fácil, é muito mais confortável a gente fazer esse debate nesse lugar do que a gente olhar para, de fato, como as coisas acontecem, né? Então, mais fácil usar a tal da meritocracia que exatamente, eles usam muito, né? A meritocracia, embora ela seja um conceito muito difícil, né, de você fazer uma pessoa pobre que trabalha todos os dias e que levanta às 5 horas da manhã e volta para casa às 10 horas da noite pegando transporte público acreditar, por incrível que pareça, é um debate que consegue chegar em algumas pessoas, né? Eu acho que também é uma discussão que também é clássica da direita, que é falar que o problema ali é o indivíduo, né? Você precisa resolver os seus próprios problemas sozinho, só você pode dar soluções para eles, né? Então, isso também é clássico da direita, muda a roupagem de como você faz isso, mas é um debate que a gente sempre precisou fazer. E claramente falta uma análise aprofundada, né? Sem dúvida, é fundamental. É fundamental que você não consiga fazer análise aprofundada de nada, né? É fundamental que as pessoas precisam se informar em 30 segundos. Assim, essas coisas elas são fundamentais. Porque, né, se você... Aliás, a gente que faz política no território e faz aquela conversa que a gente costuma falar, que é aquela conversa de formiguinha, que você senta com o teu vizinho... percebe que muitas vezes a tática desses grupos, inclusive, é dizer para que as pessoas não conversem, para que elas não debatam, para que elas não tenham abertura para ouvir o que o outro tem a dizer. E enquanto você está fazendo esse tipo de política de formiguinha, de território, essas pessoas estão fazendo política de massa nas redes sociais com fake news. Exatamente, de massa nas redes sociais, elas estão fazendo uma política absolutamente desonesta, porque elas não têm preocupação com a honestidade, com a verdade, elas são protegidas também por um sistema que costuma proteger pessoas, né, principalmente lideranças, né, desses grupos que já são protegidas naturalmente, né, dentro da sociedade que a gente vive, e a gente tem que contra-argumentar e contra-rebater. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas não é um trabalho impossível, né? Eu acho que, inclusive, a vitória do Lula demonstra isso, né? Que eles são um grupo muito organizado, né? Com táticas, embora desleais, são táticas que funcionam, sim, mas que não são impossíveis de ser vencidas, né? Que o debate público no lugar correto, sério, feito de maneira consciente, não é impossível de ser feito. Né? É difícil, a gente precisa se readaptar muitas vezes à maneira como a gente fala com as pessoas, mas é possível de fazer, né? Depende de que a gente esteja na disposição, né, de fazer isso. Agora, vereadora, São Paulo tem um grande desafio. Há muitos anos, a gente discute a questão da Cracolândia. E aí tentam combater ela com violência, ela sai de um lugar, ela migra para o outro. E os dados apontam que a Cracolândia só vem aumentando ao longo dos anos. Existe uma pesquisa, inclusive, que diz que tem usuários que estão lá há 10 anos. Sim. O que você acha que pode ser feito para enfrentar essa questão, que é muito importante para a cidade de São Paulo? E aí eu já emendo com uma questão que
O governo Tarcísio de Freitas fala em enviar esses usuários de crack e moradores de rua para o interior de São Paulo. Você acha que essa é a solução? Claro que não, né? Eu acho que é muito louco, assim, porque grande parte de vários dos problemas que a gente tem na cidade, eles servem muitas vezes, né, como um mural, né, de grandes ideias geniais, mas as pessoas, elas não se prestam ao papel, né, os nossos governos parlamentares, né, não se prestam ao papel de tentar resolver de fato o problema. Qualquer pessoa que mora em São Paulo sabe que a Cracolândia não acabou, ela se espalhou, ela vem aumentando a cada dia. Você tem, inclusive, mini cracolândias, né, espalhadas até nos territórios periféricos. Então, nos bairros, as pessoas também começam a ver pessoas que estão ali doentes, porque isso é um problema também de saúde pública, principalmente de saúde pública. E é tratado exclusivamente como segurança. E né? é tratado como se fosse exclusivamente um problema de segurança pública. O que tem sido pior, assim. Se você conversar, inclusive, com agentes de segurança pública que atuam naquele território, eles vão dizer para você que aquilo não vai resolver o problema. Então, existem alguns apontamentos de como esse problema precisa ser tratado. E a primeira coisa é você entender que ele é um problema multidisciplinar, que você precisa trazer pessoas que estão fazendo esse tipo de discussão com um olhar, inclusive a longo prazo, porque o grande problema que a gente tem nos governos é que as pessoas querem resolver para a eleição, né? Para a próxima eleição, então elas precisam acabar com o problema. Para deixar um legado. Para deixar um legado, para resolver, para limpar a cidade, porque isso tem sido um histórico da nossa cidade, né? Querer limpar a cidade. E limpar a cidade significa também exterminar pretos, pobres, pessoas doentes, né? Tudo que uma sociedade branca, de classe média, não quer enxergar na cidade. Então, a partir do momento em que a gente tiver alguém que, de fato, olhe com seriedade para esse problema e consiga entender, né, quais são as várias questões, né, os vários elementos que você precisa trazer para resolver, como a saúde pública, como a assistência, como um debate sério sobre drogas, que a gente precisa fazer e a gente não quer fazer porque isso não dá voto, né? Pelo contrário, isso pode tirar voto. Então, a partir do momento que a gente conseguir fazer um debate sério sobre esse tipo de política, a gente vai começar a entender o que fazer com a Cracolândia, assim. E é importante também, tanto a sociedade como o governo entender que esse não é um problema que vai ser resolvido de um dia para a noite, não é um problema que você faz desaparecer como um passe de mágica. As pessoas não vão virar camponeses felizes se vocês tirarem elas da cidade de São Paulo e despejarem ela em outros territórios. Aliás, precisa se discutir como essas pessoas vão trabalhar, se isso não vai virar um trabalho escravo. Não, isso é, sem dúvida, assim, uma das coisas mais absurdas que eu ouvi como solução de política pública nos últimos tempos. Assim, parte, inclusive, de uma visão totalmente distorcida de quais são os motivos que levam as pessoas a viverem nas ruas, que levam as pessoas a procurarem... não, né? Fazem com que as pessoas não tenham outra solução, né, na maioria absoluta das vezes, do que estar nas ruas. Então é isso, né? Enquanto a gente tiver ideias mirabolantes, né, que saíram da cachola de alguém, né, sem o menor preparo, sem a menor discussão com a sociedade, mas, sobretudo, sem discussão com as pessoas que estão olhando com seriedade para esse problema, né, que estão tratando desse problema há algum tempo, a gente só vai ter esse tipo de ideia maluca mesmo na cabeça e não vai resolver o problema. Talvez a gente resolva o problema por alguns dias, né? Eu recebi um grupo de alunos, inclusive essa semana, que foram conhecer a Câmara e conversar um pouco com os parlamentares, e uma das coisas que eles falaram foi isso: a gente percebeu que reduziu o número de pessoas no centro, na cidade de São Paulo, naquele dia, naquela semana, né? Agora a cidade de São Paulo sabe que isso tem sido um problema que remove de um lugar, move para outro. Eu moro na Avenida São João, né? Eu sei que saíram de lá da Rua Vitória, mas eles estão pela região. Assim. Sim, é isso. Então, ou você realmente olha para o problema com seriedade, enfrenta o problema, ou você vai só cada vez mais brincar com a vida das pessoas, né? E a gente precisa considerar que quem está ali naquele território, quem está ali passando por aquela situação, está em situação de vulnerabilidade e muitas vezes, sim, em situação de sofrimento, né? Então, essas pessoas, elas precisam ser consideradas na hora que você construi política. Agora, vereadora, vamos ampliar um pouco mais esse leque. População de rua, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em São Paulo, só em São Paulo, cerca de 48 mil pessoas. E foi um aumento de 25%. Não, na verdade, o número equivale a 25% de todo o país. É um número enorme, é assustador. A gente vê famílias inteiras nas ruas. O que a gente pode fazer
para resolver esse problema. Isso é um problema extremamente grave. Inclusive, na semana passada, a gente participou de uma diligência junto com o Guilherme Boulos, né, que foi uma diligência, né, uma visita organizada pela Câmara Federal, né, pela Comissão de Política Urbana da Câmara Federal, para entender o que acontece em São Paulo e por que São Paulo reúne dados tão críticos, né, dados que são muito maiores do que o restante do país. E a gente foi para alguns equipamentos. Em primeiro lugar, a gente fez uma roda, tanto com o padre Júlio Lancelotti, como com algumas pessoas, né, em situação de rua e da rua, para entender o que elas estão passando ali naquela situação e o que seriam possíveis soluções. A primeira coisa que a gente percebe assim, é que há um desconforto muito grande e há um discurso completamente diferente dos moradores de rua e da Prefeitura de São Paulo, né? Assim, num exemplo simples, a Prefeitura começou a recolher objetos pessoais, pertences pessoais dos moradores de rua e, teoricamente, leva para um depósito. Jogava água nas pessoas. Jogava água né? nas pessoas, né? Jogava as coisas, às vezes, né, cobertor das pessoas fora. Mas o discurso da Prefeitura tem sido que esses materiais, né, esses pertences pessoais, eles são colocados numa sacola, que cada morador de rua recebe um lacre, que quando ele vai até a Prefeitura, ele recebe isso. Todos os moradores de rua com quem a gente falou que isso não é verdade. Que eles nunca recebem o lacre, ou que se recebem um lacre, vão até a Prefeitura e nunca conseguem receber. A própria representante da Prefeitura que nos recebeu no Sudema, né, que é o espaço em que deveriam estar guardados esse material, falou que tem uma média de 20% só de moradores de rua que conseguem seus objetos pessoais de volta. Existe uma burocracia absurda para que essas pessoas consigam esse material. Então, ele tem que ir até a subprefeitura da Sé, conseguir uma autorização na prefeitura da Sé. Depois da prefeitura da Sé, ele vai até o Sudema, que é numa outra região da cidade, para conseguir retirar esse material. Dependendo do horário que ele for lá, o material dele ainda não chegou, portanto, ele não vai receber de volta. Vai peregrinar a cidade inteira. Vai peregrinar a cidade, ele não vai receber de volta se aquele material não tiver recebido, então ele pode passar dias sem receber aquele material. E quando a gente está falando de material, a gente está falando de cobertor, de barraca onde essas pessoas dormem. Então, assim, o mínimo que a pessoa precisa para não morrer de frio na cidade de São Paulo. Aliás, a Prefeitura ganhou na Justiça o direito de voltar a fazer isso. E o Ricardo Nunes, nesse dia, deu uma entrevista dizendo que rua não é casa de ninguém. Exatamente. A gente também entende isso. A gente entende que a rua não é casa de ninguém, que barraca, né? Então, aliás, frases como essa são muito bem. Porque barraca não é casa, a rua não é casa de ninguém. São frases que absolutamente ninguém tem como discordar. Mas o que você faz para resolver esse problema, aí são outros 500, né? Porque quando você trata essa população dessa maneira, quando você não entende muitas denúncias de violências dentro dos equipamentos da Prefeitura da cidade de São Paulo, a gente visitou um equipamento nesse dia, que é um equipamento destinado a receber mulheres, que está há 6 anos tentando mudar de lugar, porque o prédio em que elas estão, em que a organização social que gere aquele espaço, é inadequado. Há 6 anos, a organização social tem dito à Prefeitura: este prédio aqui é impossível de ser utilizado como um serviço para receber as pessoas. Há 6 anos, não são 6 meses. E, para piorar, é a mesma gestão. É a mesma gestão. Recentemente, um muro, né, desse equipamento, ele teve ali uma queda, eles tiveram que bloquear ali parte, né, do prédio, que inclusive é a brinquedoteca, porque é um equipamento que recebe crianças também, porque recebe mulheres. E a Prefeitura ainda não se mexeu para resolver o problema. Então, assim, você tem uma dificuldade muito grande que a Secretaria, né, de Assistência, que é a SMADES, consiga ter gente para resolver os problemas. A gente tem secretarias no município de São Paulo absolutamente desmontadas por essa gestão e que não dão conta. E aí a gente, ao contrário disso, tem secretários que vão na Câmara Municipal, audiências públicas, falar: pela primeira vez, dinheiro não é problema. A gente tem o caixa cheio. E tem mesmo. Eu ouvi falar isso da Prefeitura, a cidade de São Paulo está com caixa cheio. Mas não tem capacidade nenhuma de gerir a cidade. Mas está com caixa cheio porque não fez nada, né? Está com caixa cheio porque não utiliza o caixa. É a mesma coisa que você dizer assim: olha, esse mês eu não gastei
90% do meu salário, mas você também não pagou a conta de água, não pagou a conta de luz, não foi no supermercado. Então, é claro que você tem esse dinheiro guardado em caixa. Você não utilizou para o que era básico na cidade. Então, a gente olha assim o problema dos moradores de rua da cidade de São Paulo e vários outros problemas que a gente enfrentou. A gente teve uma matéria recentemente que dizia que a Prefeitura de São Paulo tinha usado 4% dos recursos para enchente. E a gente viu que a cidade passou. Então, é fácil você ter dinheiro em caixa quando você não utiliza o recurso que deveria estar sendo utilizado para coisas básicas e urgentes. A gente teve pessoas que morreram durante as enchentes em São Paulo, assim como a gente tem gente que morre nas ruas da cidade de São Paulo, né? E pessoas que estão passando por situações críticas dentro de equipamentos. No começo desse ano, no começo do ano passado, na verdade, a gente teve o próprio secretário de assistência social indo a abrigos como esse, encontrando percevejos, piolhos nos colchões em que as pessoas dormiam, né? Então, como que você se orgulha de dizer que tem não resolveu, né? Resolveu. A gente foi num equipamento que tinha acabado de receber a troca dos colchões, mas que tinha acabado de receber as trocas dos colchões. Se a gente enfrentou esse problema no ano passado, a prefeitura levou 1 ano para trocar colchões de um dos equipamentos. Então, como é que está a situação de todos os outros equipamentos? Com dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa. Então, assim, a gente está numa situação realmente crítica e não é uma novidade. Quem mora em São Paulo sai na rua e vê que a situação é crítica, que não corta um mato, que não tem luz nos postes da cidade, que um semáforo fica dias e dias e dias e semanas sem funcionar. A gente está numa situação crítica no que é mais básico na cidade de São Paulo. E a gente não consegue entender o que exatamente a Prefeitura de São Paulo tem planejado com esse dinheiro todo guardado que ele tem em caixa. A gente sabe que ele quer mais 4 anos. Com certeza. Agora, como é que você avalia a gestão da Fundação Palmares pelo Sérgio Camargo durante o governo Bolsonaro? Olha, eu acho que não dá nem para considerar como gestão. Acho que a gente teve de fato um ataque à cultura. Na gestão do governo Jair Bolsonaro. Assim, a gente teve um ataque deliberado à cultura. A Fundação Palmares é um equipamento que deveria preservar a cultura negra, mas que se fez uma proposta de atacar a cultura negra dentro de um discurso que precisa, inclusive, colocar um homem negro para deslegitimar todas as políticas que são feitas ali dentro daquela fundação. Não houve política, né? Não havia ali uma proposta para se colocar no lugar do que se foi feito até aquele momento. A proposta era acabar com tudo que estava sendo feito e nisso eles não foram felizes, porque as políticas elas são constituídas em cima de bases que podem ser reconstruídas, mas que eles tentaram fazer durante esses 4 anos. Né? Então, não consigo avaliar uma gestão da Fundação Palmares, porque eu não consigo identificar que tipo de política existia ali, a não ser uma política de destruição. Assim como o prefeito Ricardo Nunes não deixa um legado, né? Não consigo identificar um legado, a não ser, como eu falei para você, um ataque direto a conselhos participativos, né, a espaços de discussão da democracia. A gente tem, por exemplo, uma discussão, que é uma discussão fundamental da cidade agora na cidade, que é o plano diretor, que está fazendo audiências públicas, né, várias audiências públicas, porque a esquerda, né, pressionou para que as audiências públicas não fossem só 20, e eles estão fazendo 55 audiências públicas, mas no prazo inicial que eles tinham proposto para fazer 20. Então, você faz audiência pública absolutamente espremida, em horários em que é impossível a participação da maioria da população, mas você faz um relatório lá dizendo que fez 55 audiências públicas. Né? Quando você faz um ataque, por exemplo, uma Secretaria de Cultura, uma das coisas mais simples que você poderia fazer, que é chamar conferências municipais de cultura, que a gente está no prazo agora, e não chama, quando você não estabelece conselhos que são fundamentais para a cidade de São Paulo, você está reduzindo a possibilidade da participação popular, né, nos debates que são feitos na cidade. Para mim, é esse o legado da gestão Ricardo Nunes e de suas secretarias, assim, uma completa ineficiência em gerir as suas secretarias e um ataque à participação popular. Agora, como é que você vê, por outro lado, a condução do professor Silvio de Almeida
em frente ao Ministério dos Direitos Humanos? Não, é sem dúvida uma vitória histórica por vários motivos, né? Ter o Silvio de Almeida naquela posição tem sido uma vitória histórica, porque a gente consegue ver os debates sendo recolocados num lugar que deveria ser básico, que é o debate fundamentado na ciência, né? Você consegue ver também um avanço para figuras negras que são fundamentais no país ocuparem espaços importantes. Um discurso de acolhimento, né? Discurso de acolhimento, né? Um discurso. A gente teve, né, em direitos humanos, uma pessoa que atacava os direitos humanos, assim. Isso era a regra praticamente de todos ali os ministérios e secretarias. Então, você recolocar o debate é fundamental. Era a política dos direitos humanos para humanos direitos. Né? Exatamente. Assim, é uma coisa bizarra. Enfim, que ainda está por aí, né, circulando por aí. Mas eu acho que mais fundamental que isso é porque a gente ganha uma possibilidade real com o Silvio Almeida agora de trazer de novo o debate para onde ele tem que estar. Durante esses 4 anos em que a gente teve um ataque profundo aos direitos humanos e com figuras que não tinham o menor constrangimento em falar contra os direitos humanos, mesmo na posição que deveria defender, você também teve vários grupos de defesa de direitos humanos que seguiram firme durante esses 4 anos para defender o que era possível defender, né? Nenhum ataque era feito no vazio. As pessoas estavam ali tentando constituir uma defesa também desses espaços. Esses grupos continuam aí e a gente tem uma possibilidade com o Silvio Almeida de estabelecer esse diálogo, de estabelecer que esses grupos possam participar. Eu estou enfatizando, né, a necessidade da gente falar de participação política, porque a ideia, né, no último período foi uma ideia novamente de apagamento dos debates que eram importantes se fazer. Veja, a gente não consegue fazer o censo demográfico no país. Né? Não da forma adequada que ele deveria ser feito. A gente correu o risco de não ter censo realizado. Né? Então, olhar para a sociedade nesse próximo período é muito importante, é muito fundamental. É importante a gente conseguir dar resposta para os debates que a sociedade está fazendo, mas os debates reais que a sociedade está fazendo, né? Não uma gritaria que aparece, né, na frente dos debates sérios. E a gente não teve censo muito por conta do governo Bolsonaro, né? Não era interessante a ele tentando uma reeleição, porque o último censo foi há 10 anos. Sim. Ia sair um dado que ia comparar a gestão Lula com a gestão Bolsonaro. Então, exatamente. Aí ele era melhor engavetar. A gente volta a falar de um triste caso de racismo dentro de um supermercado do Grupo Carrefour. A gente sabe que o racismo é estrutural, mas dentro desse grupo são uma constante. O que o poder público, o que a sociedade pode fazer para que isso não volte a acontecer? Acho que é muito importante a gente dizer uma primeira coisa. Estrutural não é invisível. Quando a gente diz que o racismo é estrutural, de maneira nenhuma a gente está dizendo que é impossível identificar quais são os problemas, né? Quais são as questões ali que permitem que atitudes racistas como essa, criminosas como essa, aconteçam. O Carrefour e as pessoas envolvidas ali precisam ser responsabilizadas. A empresa de segurança do que prontamente o Carrefour responsabilizou simplesmente mudou de nome e voltou a ser contratada pelo Carrefour. Né? Você não tem uma responsabilização séria, tanto nesse caso do Carrefour, em relação ao racismo, como em vários outros casos de racismo no país. Como é que você quer fazer um debate sério, né, para enfrentar o racismo sem responsabilizar as pessoas que precisam ser responsabilizadas? Não é a segunda vez que acontece um caso de racismo na rede Carrefour. Tem sido uma constante casos, né, de violações de direitos humanos e criminosas dentro desta rede. E se ela não for responsabilizada, porque é muito fácil você identificar um ator, né, que participou, então vou pegar aquele segurança, responsabilizar aquele segurança e dizer que a rede não tem responsabilidade nenhuma. Tem sim. Né? É muito importante a gente conseguir dar nome aos responsáveis e fazer com que eles cumpram alguma medida, né, que seja real. Não que seja um acordo ali para fingir que fez alguma coisa. Isso é fundamental. Enquanto a gente não olhar com seriedade para esse debate, assim, as pessoas elas vão continuar se sentindo confortáveis em fazer, em prosseguir, sabe, com esse tipo de violência dentro dos espaços. É impressionante como a cada minuto a gente consegue
provas de casos de racismo acontecendo. Porque casos de racismo, a gente vê, a gente ouve falar, a gente escuta, todo mundo que é negro nesse país com certeza já passou por um caso de racismo, mas a gente está dentro de uma situação em que você tem provas de que um crime aconteceu, e ainda assim com provas televisionadas, gravadas, com laudo, perícia, mesmo assim as pessoas não são responsabilizadas. E o Carrefour solta uma pessoa preta para soltar uma nota. Sem dúvida nenhuma. O Carrefour, ele inclusive conseguiu levar para o lado deles pessoas importantes, né, que fazem debates importantes. Eu acho que essas pessoas também precisam vir a público, né, para fazer a discussão. Porque é isso, assim... O debate ali com a rede Carrefour não é um debate de uma pessoa, de um segurança que se excedeu e, por acaso, assassinou uma pessoa. A gente tem uma política direcionada a pessoas pretas, direcionadas a pessoas pobres, que é uma política de segurança, que é uma política, na verdade, de insegurança para essas pessoas. É uma política de que é liberado, assim, é autorizado, a sociedade aceita que você violente esses corpos. Não é um grande... Ninguém deixou de entrar no Carrefour, ninguém não, mas assim, a grande parte da população não deixou de entrar no Carrefour para comprar um vinho e tomar, falando sobre coisas importantes. A nossa sociedade não se incomoda com esse tipo de atitude. E a nossa sociedade, inclusive, não se incomoda com a repetição desse tipo de atitude dentro desses espaços, né? A sociedade, ela aceita que esse tipo de coisa aconteça. E você sabe que eu tenho a impressão que a comoção foi maior no caso do cachorro Manchinha. Não com certeza. Não deveria ter uma comoção daquela, mas assim... É impressionante, porque assim, a quantidade de casos de racismo, né, e a situação em que a população negra encontra no país faz com que as pessoas elas entendam que esses casos acontecem mesmo, que é assim mesmo, que é estrutural, né, que é muito difícil resolver o problema, e faz com que as pessoas não enfrentem, né, o que precisa ser dito e que elas não se incomodem, né, na verdade, que as pessoas não sejam responsabilizadas. Isso é muito grave. E a gente precisa discutir isso enquanto sociedade. Mais uma vez eu digo, isso não é um problema dos negros desse país. Este é um problema deste país, da sociedade brasileira. Uma sociedade que claramente falhou. Com certeza. Segue falhando. Vereadora, São Paulo tem um problema também muito grande com o trânsito. Várias fórmulas mágicas tentam ser tiradas aí de uma cartola. Fala em pedágio urbano, se fala em ampliar o rodízio de carros aqui em São Paulo, mas pouco se fala em ampliar metrô para a população periférica, né? Porque a população periférica está todos os dias esmagada em ônibus, 2, 3 horas de trabalho. Inclusive a gente começa a achar normal 2, 3 horas no transporte para o trabalho. Eu acho isso um absurdo. Uhum. Ao seu ver, por que São Paulo não amplia metrô, principalmente nas periferias? Por que o metrô não chega lá? Porque não tem esse acesso. Olha, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão sobre direito à cidade, que ela é muito fundamental. Assim, né? Para que servem as pessoas que moram na periferia? Para trabalhar. Né? A cidade ela encara o transporte público como como se fosse unicamente para que as pessoas consigam se deslocar dos seus territórios para vir trabalhar nas regiões centrais, né, aqui na cidade. A gente precisa encarar, assim, primeiro que a solução ideal para a cidade é o transporte público. A solução ideal não só para quem está na periferia, né? A solução ideal para a cidade é que as pessoas consigam se deslocar com dignidade. A solução ideal é que a gente consiga descentralizar postos de trabalho, que a gente consiga fazer com que as pessoas não tenham que fazer jornadas e turnos tão longos, né, e tão distantes dos seus territórios. Pensar num transporte público que sirva para que as pessoas se desloquem para a região central, mas que elas também consigam viver a cidade da sua forma plena. Agora, discutir a questão do metrô em São Paulo, assim, é surreal. A cidade de São Paulo, se você comparar com outras grandes capitais, França, Nova York, mesmo outras cidades que olharam para a questão viária, conseguiram construir uma linha muito maior, uma rede muito maior de trens e metrôs metropolitanos, né? E isso é fundamental, isso precisa ser feito. A gente tem aí décadas de gestões do PSDB que não conseguiram implementar um sistema real de transporte público na cidade de São Paulo. Tem obras paradas há anos. Anos. Eu sou de Cidade de Tiradentes. É um bairro do extremo leste da cidade de São Paulo, o último bairro. Continuo morando na Zona Leste, no extremo da Zona Leste. Continuo me deslocando por volta de 2 horas até a Câmara Municipal de São Paulo, muitas vezes, às vezes muito mais, porque tenho que ir para outras regiões da cidade.
E desde criança, eu ouço a história de que a gente vai ter um metrô, uma linha de metrô em Cidade Tiradentes. Assim. Isso é uma história de quem mora em São Paulo. Muitas pessoas ouvem desde criança de que vai chegar uma linha de metrô perto da sua casa, de que é possível ter uma linha de metrô perto da sua casa. Agora, mais uma vez, a gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, uma universidade criada na Zona Leste por conta de articulação da população, do território. Essa universidade é o Instituto das Cidades, da Unifesp, Universidade Federal. Ela se propõe a fazer a discussão da cidade da maneira como tem que ser. Como é que a gente vai discutir o projeto viário da cidade? Como é que a gente vai distribuir a cidade para que ela seja mais igualitária, tente ser mais igualitária dentro do sistema que a gente vive. Essas pessoas não são colocadas na mesa para discutir, na hora que a gente precisa pensar projetos e políticas. Assim como várias outras pessoas que se debruçaram a vida inteira sobre as questões da cidade também não são convidadas. A política, muitas vezes, infelizmente, não está interessada em debater com quem tem feito uma discussão séria sobre o assunto para resolver o problema. E porque muitas vezes o problema, mais uma vez, o problema ele não vai resolver numa gestão. O problema é um problema de você olhar para a cidade a longo prazo e entender o que ela precisa e como isso precisa ser feito. E muitas vezes isso pode ser, inclusive, impopular. Agora, a gente precisa de gente que tenha coragem para fazer isso. A gente precisa de gente que tenha coragem para enfrentar os debates que são fundamentais para a cidade e pensar uma cidade a longo prazo. Pensar soluções de curto prazo para o que é irremediável, mas a gente tem que encarar que os problemas da cidade só vão ser resolvidos a longo prazo e eles carecem de ciência, carecem de debate público sério, né, carecem de disposição de utilização de recursos da cidade, carecem de disposição de gestão eficiente de qualidade. Me parece que as pessoas não estão muito afim, né? Inclusive, quando a gente fala em implementação de pedágios urbanos, a gente tira ainda mais a população pobre da cidade, né? Porque é mais um custo ali. Não, sem dúvida. É por isso que eu disse que o primeiro debate que a gente precisa fazer é o direito à cidade. Eu moro num território e eu sou educadora, né? E então eu já participei de vários projetos de educação, enfim. Um dos projetos que eu participei era um projeto que se prestava a pegar alunos no contraturno né, do ensino formal, da educação formal, e trazer esses alunos não só para a região central da cidade, mas para visitar equipamentos públicos de cultura, espaços importantes da cidade, fazer a discussão sobre a cidade. E, muitas vezes, aqueles meninos, né, um dos territórios que eu trabalhei, por exemplo, foi o Pantanal, em São Miguel, Jardim Helena, ali em São Miguel. Muitas vezes esses meninos nunca tinham pegado metrô. Ou tinham pegado metrô e trem uma ou duas vezes porque vieram num médico. Ou porque foram no trabalho do pai. Né? E só vão pegar, de fato, só vão utilizar esse serviço público quando ficarem na idade de entrar para o mercado de trabalho e vão fazer esse percurso. Que cidade é essa que não permite que as pessoas a conheçam? Né? Você pode pegar grande parte da população da periferia da cidade de São Paulo, sobretudo jovens, e eles nunca foram no Ibirapuera, eles nunca foram no museu gratuito da cidade, nunca visitaram um MASP. Eu tive alunos que nunca tinham ido na Paulista. Uma vez a gente teve que fazer um trabalho de campo para trazer os alunos para a Rua Augusta, porque eles estavam ouvindo a música do Emicida e eles não sabiam o que era a Rua Augusta. Então, quando você olha para uma cidade que é incapaz de proporcionar para a sua juventude, para os seus estudantes, para as pessoas que a gente está formando, e entender que essas pessoas têm direito a circular a cidade, a usar os equipamentos públicos que a gente constrói e que a gente mantém com o dinheiro dos nossos impostos, a gente não vai conseguir fazer uma discussão séria de cidade. Porque, na verdade, a gente está falando e está fazendo políticas que são para alguns. O Emicida também, em uma música ele fala, né, água e escassez bem na nossa vez. É muito louco, né, que a gente faça uma discussão para restringir algumas coisas na cidade, considerando que essa é uma discussão boa para a cidade, que é uma discussão boa para o meio ambiente, quando a gente continua fazendo um discurso de exclusão. E a gente restringe o acesso às cidades e a gente critica se dentro das periferias tem os bailes funks como forma de entretenimento. Exatamente. Você sabe que um dos primeiros, a gente teve o caso de Paraisópolis, né, muito grave, aqui, e aí quando a gente entra na Câmara dos Vereadores, um dos primeiros projetos que a cidade pretende votar ali, a gente estava dentro de uma comissão de finanças e eles começaram a fazer um debate que era multar mães
das quais os filhos menores de idade fossem pegos em bailes funks na periferia. Aí não era uma lei para multar mães e pais ricos que filhos fossem pegos em raves, não. Era específico para crianças e adolescentes que fossem pegos em bailes funks na cidade de São Paulo. Mais uma vez, tentando criminalizar, né, a maneira como as pessoas, né, vivem na periferia e principalmente seus pais, provavelmente, na maioria absoluta das vezes, as suas mães, né, trabalhadoras, inclusive. Né? Então, assim, a maneira como, muitas vezes, né, os nossos representantes políticos olham para as questões das cidades é assustadora, do ponto de vista que ela é realmente uma visão de que você precisa exterminar, punir, esconder, né, a população mais vulnerável, a população preta da cidade. Né? Então, em todos os debates que a gente faz na Câmara, sempre é muito importante pontuar o olhar que a gente tem para as pessoas e que as pessoas elas não são só recebedoras de políticas públicas, elas precisam ser formuladoras, elas precisam ter voz no processo de discussão do que acontece na cidade. Aliás, sobre esse caso que você citou aí de Paraisópolis, inclusive, vale lembrar que 2 meses antes, o senhor João Dória, ainda candidato a governador, havia dito que a polícia, na gestão dele, ele era a favor que a polícia tivesse uma abordagem diferente na periferia do que tinha nas grandes, nas zonas nobres, né? Assim, com base numa visão totalmente preconceituosa. Ele dizia isso porque ele sabe que isso é uma realidade. Né? A gente também teve um coronel da polícia falando que ele entendia que sim, que o posicionamento da polícia ele precisava ser diferente num bairro como Gianópolis e num bairro como Cidade Tiradentes. Então, veja, todas as políticas públicas elas apontam para uma exclusão da população. Eu sou uma mulher negra de Cidade Tiradentes, a minha expectativa de vida é 23 anos a menos do que um homem branco que mora em Moema. Isso não é o acaso. A cidade ela proporciona uma disparidade como essa. E aí a gente pode entrar em discussões até mais amplas quando a gente pensa nesse sentido, né? Porque daí você aumenta cada vez mais a aposentadoria, né? A idade de aposentadoria das pessoas. Ou seja, as pessoas pobres, que são as que contribuem, elas vão receber. A minha expectativa de vida hoje é menor do que a minha possibilidade de se aposentar. Né, considerando quem eu sou e que território da cidade eu moro. Né? Então, assim, a gente veio de 2 governos recentes na Prefeitura de São Paulo com Sampaprev 1 e 2. Ou seja, né, que fez arroxos aí na questão da aposentadoria da população. Então, essas coisas elas não são invisíveis de enxergar, elas não são difíceis de se perceberem. Né? Elas fazem parte de um projeto político que não é um projeto político inclusivo. Né? Pelo contrário, ele é um projeto político de proteção de uma parcela da sociedade e de responsabilização de outra. Vereadora, a gente teve recentemente um vídeo de José Luiz da Atena e Guilherme Boulos conversando. Até então são nomes que circulam muito forte. O Boulos em primeiro, da Atena em segundo nas pesquisas, onde o da Atena tentava demover o Boulos de ter o PT em sua chapa, algo que já estava combinado ali naquela retirada da candidatura presidencial. Seria estranho, não seria? Porque o Boulos é um cara esquerda, vem ele ali como o substituto natural do Lula. E o da Atena tá ligado ao bolsonarismo. Muito ligado, né? Defendeu, tem foto ao lado de Bolsonaro, foi ali durante a campanha simbolicamente apoiar. Seria estranho, pensando em política partidária, não perderia votos? Não, sem dúvida nenhuma seria esquisito, assim, eu não imagino também uma candidatura Boulos, uma dobradinha Boulos da Atena. Mas ali o que aconteceu foi uma conversa informal, em que Boulos foi convidado a conversar com uma parcela, com um cara que representa uma parcela da sociedade e um candidato. E que podem ser amigos longe do ciclo político, tá tudo bem. Mas eu digo assim, eu acho que uma pessoa que se predispõe, né, num futuro próximo, pensar ser prefeito de uma cidade como São Paulo, ele precisa estar aberto a discutir com as pessoas. Isso não significa necessariamente que ele está aberto a fazer acordos com todas as pessoas. Mas ele precisa conversar, precisa entender o que essas pessoas estão. Isso também indica que até figuras como o da Atena enxergam um candidato como o Nunes um candidato muito fraco. Tem muitos problemas, tem feito críticas muito duras e com razão ao prefeito da cidade. Então é óbvio que a gente precisa sentar na mesa e discutir com as pessoas e conversar com as pessoas, mas eu não vejo nenhuma possibilidade que o pessoal faça um outro tipo de acordo que não sejam os acordos que são públicos, que é o debate da esquerda, o debate amplo que a gente fez na eleição do presidente Lula, de que a gente precisava fortalecer ali um campo progressista para enfrentar
enfrentar uma estratégia, né, de direita e de extrema-direita que a gente tem no país, os acordos foram feitos e estão mantidos, né? Não tem nada diferente disso, né? Como é que você avalia a política de cotas no Brasil? Fundamental. A política de cotas ela é um exemplo do sucesso de que são medidas afirmativas. A política de cotas ela transformou muitas vezes e vem transformando e ainda precisa de muitos avanços, mas ela transformou, de certa forma, a universidade. No país, né? Hoje você consegue ver negros dentro da universidade, assim, de forma... E aí, quando a gente fala negros dentro da universidade, não é porque a gente quer tirar uma foto bonita com pessoas pretas e pessoas brancas confraternizando dentro da universidade. Quando você faz com que essas pessoas ocupem esse espaço, elas vão trazer também consigo uma capacidade de fazer elucidações ali, né, de trazer temas que antes não eram discutidos. Então, se você fizer uma análise, por exemplo, dos temas que são debatidos na universidade depois do sistema de cotas, quando eu digo temas que são debatidos, eu estou falando de TCCs, ou teses de doutorado, né, ou dissertações de mestrado. O tipo de coisa que as pessoas estão pesquisando na universidade, as pessoas que as pessoas procuram estudar, o tipo de pensamento que circula na universidade também muda. E isso é fundamental, né? Porque quando a gente fala da ocupação de pessoas pretas dentro da universidade, a gente não está falando só de uma ocupação individual, mas a gente está falando do quanto é importante a gente pensar na diversidade de pensamento, né? Na produção de pensamento que explique as questões raciais no Brasil, né? E que explique também a partir do ponto de vista da elaboração de pessoas pretas e do movimento negro organizado, né? Então, o sistema de cotas ele foi muito importante. Primeiro, para desmentir uma falácia que se dizia que o sistema de cotas baixaria o nível das universidades, né? Colocariam pessoas ali incapazes de realizar as suas funções. Então, isso também é absolutamente desmistificado, né? A capacidade das pessoas, né, de trabalhar ali dentro da universidade ela é exatamente a mesma. As né? notas são até maior no vestibular. As notas muitas vezes são até maior de pessoas que entram com cotas, e ao mesmo tempo você também tem um ganho para a própria universidade, para o próprio pensamento científico brasileiro, né? Que é você conseguir também olhar para outras questões que antes muitas vezes passavam despercebidas dos debates que eram feitos ali dentro daqueles espaços da universidade. E a gente acredita nisso e como isso é importante em todos os espaços. É importante que em todos não, né? Mas em espaços importantes da nossa sociedade. Como no parlamento, como na universidade, como dentro de espaços que são espaços de decisões políticas importantes. Assim, a gente precisa que as pessoas levem as pautas, que as pessoas discutam as pautas, que elaborem pensamento científico, né? E como é que você vê essa mistura político-religiosa que ficou tão evidente no Brasil nos últimos anos? Olha, é muito louco pensar isso, né? Eu, por exemplo, venho de um histórico de participar de comunidades eclesiais de base, né, de uma igreja católica, que era uma igreja muito presente na vida das pessoas da periferia e que trazia para a gente um debate importante, que era o debate da política, né? Na igreja eu aprendi várias coisas da política e da importância da política dentro da igreja. Mas eu acho que o que assusta a gente nesse momento não é a participação, né? Não é com que as pessoas que têm religião participem do debate público e participem do debate da política. O que nos assusta é que a gente tem uma ideia de que talvez o Estado não deva ser laico, né? De que posições que você tem dentro das suas religiões, elas devam prevalecer à laicidade do Estado. Isso é preocupante, né? Quando você vê, por exemplo, a gente está discutindo aqui na cidade de São Paulo, muito em breve a gente vai ter eleição de conselhos tutelares. Na cidade de São Paulo, hoje, mais da metade dos conselheiros tutelares são de religiões cristãs. E você começa a ver casos, por exemplo, acontecendo de pessoas que são de religiões de matriz africana e que têm seus filhos tirados porque eles passaram por algum processo da própria religião. Então, uma criança tem um cabelo raspado, isso faz parte do processo de iniciação dentro da religião daquela criança, da religião da mãe daquela criança, e aquela criança é retirada da mãe e, segundo o conselho tutelar, ela está passando por um processo de violência. Mas o filho de um judeu ser circuncisado, não é? Exatamente, exatamente. Então, porque você tem duas coisas, né? Você tem ali o racismo religioso, então as religiões de matriz africana, elas vão sofrer muito mais com isso, mas você tem uma ideia de que precisa
prevalece a ideia de que você tem religiosa do que é a política laica do Estado. Você tem, por exemplo, professores hoje na rede municipal que se recusam a falar de cultura e história africana, dizendo a minha religião não permite que eu fale disso aqui. Agora, você não pode chegar, um professor de geografia, e falar, eu não vou falar de pontos cardeais porque a minha religião não permite. Né? O currículo, ele é amplamente debatido e ele precisa ser aplicado. E quando você né, acredita ali que é possível entender que a religião da pessoa ela sobrepõe o que a laicidade garante, porque as crianças que não são daquela religião, necessariamente, elas têm garantido o direito de acessar o currículo da cidade. Então, quando uma criança, ela tem o direito a participar de ritos de sua religião. Então, quando você tenta tirar direitos, né, de alguém, considerando, né, que esses direitos são tirados por conta da religião, de quem está ali aplicando a política pública, você tem um problema. E isso tem se demonstrado muito sério. Na Câmara Municipal de São Paulo, a gente não consegue aprovar um projeto de lei que venha escrito respeito à diversidade de gênero. Porque os vereadores vão dizer que aquilo ali não deve estar na lei. Assim, então, a gente tem uma situação muito crítica, na verdade, que é um desrespeito à laicidade do Estado, embora a gente tenha que fazer com que o Estado garanta o direito das pessoas a praticarem a sua religião, a gente precisa garantir que todas as pessoas possam praticar a sua religião, que todas as pessoas possam ter o seu estilo de vida e que ele não precisa ser ali corroborado por todas as religiões, né? Que ele tem um Estado que é laico e que dá direitos iguais, né, que deveria garantir, né, direitos iguais para todas as pessoas. Deputada, hoje a gente vereadora, né? Deputada, já quem sabe no futuro. Eu já estou te promovendo. Vereadora, hoje a gente tem 12 vereadoras na cidade de São Paulo, num quadro de 55 possíveis vereadores. E é o melhor resultado da cidade, viu? Pois é, e está bem longe do ideal, com certeza. A maioria da população é feita por mulheres. Por que essa dificuldade? Cara, isso é uma dificuldade que você vai ter. Você tem pouquíssimas mulheres, menos ainda mulheres negras, pessoas pretas, menos ainda pessoas que se afirmam, né, publicamente, pessoas LGBTs. Você teve na cidade de São Paulo uma vereadora trans, que foi a Erika Hilton, que agora sim é deputada. E a primeira também, né? E a primeira. Teve também a Caroline Yara e a Samara Sócines, que são co-vereadoras, passando pela Câmara Municipal, mas são 3 no universo de toda a história da cidade de São Paulo. Né? Assim como antes das vereadoras negras dessa legislatura, tinham tido só 2 vereadoras negras. A gente enfrenta isso porque a gente não enfrenta a história do nosso país. A gente não enfrenta de verdade e de frente as bases que fizeram com que a nossa sociedade seja assim. E essa história, né, da gente ter pouquíssima representatividade, baixíssima representatividade na Câmara, ela não é exclusiva da Câmara. Se você pegar as direções de partidos políticos, você vai ver uma coisa muito semelhante, inclusive em partidos progressistas, o que é assustador. Então, enquanto a gente não enfrentar de frente, né, o que causa essa baixa representação na sociedade, a gente vai continuar com resultados como esse. A gente tem medidas muito importantes, por exemplo, que o movimento feminista e o movimento negro conseguiu organizar, como, por exemplo, cotas, até dentro dos partidos, para a gente ter campanha. Mas esse debate, ele só vai ser ganho, né? E ele vai ser ganho. Porque ele vai ser ganho porque as mulheres estão organizadas, porque o movimento negro segue organizado, e a gente vai ganhar esse debate. Mas ele só vai ganhar esse debate quando os partidos políticos tiverem interesse e dar a mesma importância, o mesmo espaço, ceder a sua articulação política para que essas mulheres consigam fazer campanhas, de fato, que cheguem na população. A gente precisa fazer um debate enquanto sociedade do por que mulheres não votam em mulheres, por que negros não votam em negros. E isso tem a ver com que a gente precisa enfrentar o nosso passado, num passado racista, numa sociedade patriarcal, né, que faz com que essas pessoas não apareçam como pessoas que têm capacidade de desenvolver determinadas funções. Né? Infelizmente, muitas pessoas olham para mulheres jovens, para mulheres negras, e acham que aquelas pessoas não têm capacidade. Eu sou uma mulher de quase 40 anos na Câmara Municipal de São Paulo, que já fui chamada de menina diversas vezes. Muitas vezes as pessoas olham para mim e falam: nossa, como você fala bem. Mas não é um fala bem porque eu acho que você fala bem. É porque na cabeça daquela pessoa é impressionante que uma mulher negra de Cidade Tiradentes consiga falar.
né? Então ela se assusta. Consiga ser bem articulada. Consiga ser bem articulada. As pessoas, elas olham para você e elas acham que você não tem capacidade de desempenhar a função que você está ali colocada, ainda que você demonstre dia após dia a sua capacidade, né? Então, é uma coisa que a gente precisa enfrentar como sociedade, é uma coisa que os movimentos organizados têm enfrentado há muito tempo e vão continuar enfrentando, mas também é um retrato do que é o nosso país, né? Por mais que a gente faça muitas críticas ao parlamento que a gente tem, o parlamento que a gente tem é a representação do nosso país, né? E a gente precisa conseguir encarar isso como sociedade. Agora, falando em enfrentar isso como sociedade, a gente tem espalhado pela cidade de São Paulo várias homenagens aos bandeirantes. Aí tem o Borba Gato, tem estátuas ali perto do Parque Ibirapuera, tem pela cidade inteira. E, historicamente, o Borba Gato pertence a um grupo que escravizou a população preta, que matou e perseguiu povos indígenas. Que estuprou, né? Que participou do estupro massivo, que foi a invasão desse país. Isso é muito difícil confrontar. E por que há tanta dificuldade? É muito difícil você estar andando num ônibus com seu filhinho aqui, ele olhar e falar, papai, o que é aquilo ali? Aí você fala, é a estátua de um estuprador, que a gente venera. A cidade não quer enfrentar. A cidade não quer, de fato, enfrentar o que nós somos, o que nos trouxe até aqui. As pessoas não querem enfrentar essa realidade. Elas vão precisar enfrentar, porque hoje a gente tem outras vozes que vão insistir nesse debate. Mas é muito difícil de fazer esse debate. A gente precisa fazer, a gente vai fazer, mas é um debate difícil de ser feito. A gente tem dificuldade na Câmara Municipal, por exemplo, de fazer as trocas desses nomes. Muitas pessoas acham que não tem que trocar, que a história precisa continuar ali. A gente tem uma dificuldade absurda. Olha, a gente tem, por exemplo, muitas vezes quando as pessoas vão falar da eficiência ou da ineficiência de um vereador, por exemplo, eles vão falar assim, olha, a Câmara Municipal de São Paulo aprova 60% dos projetos como nome de rua. E aí eu posso te dizer, realmente, é triste. A gente tem dia de tudo quanto é coisa na Câmara Municipal de São Paulo, é um absurdo, é tudo isso. Mas quantas dessas pessoas são pessoas pretas? Né? Quantos desses nomes aprovados em vias de rua são de pessoas pretas? Quantas dessas estátuas são estátuas de pessoas pretas? Por que existe, né, um interesse tão grande de inviabilizar a história dessas pessoas na cidade? Eu acho que colocar essa história, né, do Borba Gato, de várias outras figuras que são figuras da nossa história, que precisam aparecer na história exatamente como elas eram, é também viabilizar que você conte a história real, né, do povo e dessa cidade. A gente tem bairros na cidade que são inviabilizados, né? Então, você não sabe, por exemplo, que a Vila Madalena é um bairro que tinha maioria negra e por que não tem mais. As pessoas não discutem isso. Por que a Liberdade chama Liberdade? Que isso tem a ver muito mais com a história da população negra do que com a população nipônica, que também tem uma história naquele território. Mas por que você só fala dela? Né? Outros territórios na cidade, né, de pessoas que fizeram construções importantes na cidade e estão apagadas. Você não tem só estátuas e nomes de rua com pessoas que são horríveis, né, com momentos históricos horríveis da nossa cidade. Você também tem um apagamento sistemático da história real da cidade, das pessoas que construíram a cidade. Então, essa é uma história, mais uma vez, vou me repetir, é uma história que a gente precisa enfrentar, né, enquanto sociedade. Né? Muitas das histórias que eu falei aqui, por exemplo, eu não ouvi na escola. Né? Eu não ouvi nem na universidade. Né? Esses são debates que o próprio movimento negro procura colocar no lugar correto, mais uma vez. Né? Mais uma vez, as pessoas que precisam se organizar para que a sua história não seja apagada. Então, é isso, a gente precisa enfrentar e a gente precisa construir política pública, né, afirmativa, mais uma vez, para conseguir enfrentar. A gente precisa fazer esse debate público, amplo, e decidir o que fazer, né, com essas estátuas, decidir o que fazer e o que colocar no lugar, decidir se tem que tirar ou não tirar do lugar, mas a gente precisa ter disposição para fazer essa discussão. Né? Agora, vereadora, indo para um cenário mais nacional, por que você acha que as Big Techs e a oposição foram tão contra a votação da PL de combate às fake news? Olha, do PL? Porque elas lucram, né, com isso. Elas lucram absurdamente com esse tipo de divulgação sistemática, né, de fake news. A gente sabe que grande parte, né, da distribuição, né, que é feita desse conteúdo é uma escolha também dessas Big Techs. Né? Para elas é interessante que as pessoas fiquem ali no celular ouvindo o que querem ouvir.
Né? Isso prende a atenção das pessoas ali na celular. Se eu sou bolsonarista, eu quero receber informações do Bolsonaro. Isso acontece com a gente. Se você é do campo progressista, você fica ali recebendo muitas informações falando que a qualquer momento Bolsonaro vai ser preso. E você fica ali, porque você quer essa informação. E quando você está preso ali, você também recebe uma série de propagandas, né, uma série de direcionamentos. Então, para essas big techs, existe um interesse econômico profundo, né, para que isso aconteça. Inclusive, acho que quando a gente fala da votação desse PL, é muito importante se atentar para esse ponto, né? De como a gente precisa responsabilizar essas grandes empresas que estão lucrando com questões que são fundamentais. A gente precisa responsabilizar as pessoas, porque se você sair na rua e cometer um crime, você vai ser responsabilizado. Então, por que essas empresas não podem ser responsabilizadas? Um jornalista precisa ser responsável por aquilo que ele vincula. Uma televisão tem uma concessão pública e ela precisa ser responsabilizada por aquilo que os seus colunistas estão falando. E elas, em geral, são. Por que só a internet não pode ser? Eu acho que a gente erra, inclusive, às vezes, de cair, né, nesse debatezinho que a direita propõe a fazer para se proteger, de dizer que esse debate é um debate sobre liberdade de expressão. Ele está muito longe de ser um debate sobre liberdade de expressão. E, justamente, né, esse poder que essas big techs têm de direcionar o que você vai ver, também é um debate que tem que ser feito sobre liberdade de expressão. Né? Então, o debate não é esse. O debate é sobre o lucro, né, dessas empresas e como elas gostam, né, de que você se mantenha preso ali. Claro que isso é um dos elementos, né? Não é simplesmente isso. Mas é importante a gente olhar para esse aspecto, né? De como as empresas elas estão ali interessadas, mais uma vez, no seu lucro. É o sistema em que a gente vive que faz com que esse tipo de coisa aconteça. Vereadora, a gente caminha para o final da nossa entrevista. Eu tenho um quadro que chama Bate e Volta, em que eu te falo uma palavra, um nome, e aí você me responde com o mínimo de palavras possíveis. Geralmente eu sou bem ruim nessas... Eu começo com Lula. Lula foi o meu primeiro voto, meu último, e sigo defendendo o campo progressista. Bolsonaro. Tribunal de Haia. Ricardo Nunes. É a direita, né? Direita de sapatênis. Tarcísio de Freitas. Tribunal de Haia também. Guilherme Boulos. Nosso futuro prefeito. Racismo. É uma questão que a gente precisa enfrentar na sociedade. Marielle Franco. É uma inspiração. Quero te agradecer mais uma vez por topar nosso convite. As portas estão abertas sempre que quiser voltar. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado e até o próximo Questão Política.